Meu nome é Rafael Zene, sou psicólogo, sexólogo e educador sexual e um grande fã de produtos de cabelo. É por isso que meu cabelo é o mais bonito desse rolê. Bonita hoje, amanhã. Maravilhosa. Eu sou o Bernardo Rai, sou médico psiquiatra, professor e trabalho com saúde mental da população LGBT. E É bonita. eu achei com desdém esse seu é bonita. É muito bonita. Achei bem, Obrigado. bem fraquinho. Eu só acho que em alguns momentos a senhora exagera na maquiagem. Eu sou a Marina Zanetti, sou psiquiatra e sexóloga e sou a fada da parafilia. Gente, o que é fada da Safadinha. É a safada da parafilia. Eu sou a Ana Luísa, eu sou psicóloga, mestra em sexualidade feminina e sou a pessoa mais séria aqui do grupo, então, por favor, não façam piadinha. Até parece. Seriamente comprometida. É. Eu sou Tereza Imbruçu, sou médica ginecologista e obstetra e É uma santa. é só o nome. Mas a voz, o tom de voz é quase angelical. Um anjo, gente. Eu tô sentada ao lado de um anjo. E ela não Sim. fala palavrão, gente. Uma safada, um anjo. É uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Tem homossexualismo, tem feitiçaria, Tem prostituição. tem prostituição, tem de um tudo aqui. No ar, o podcast do Coletivo C. Bom dia, gente amiga, gente inimiga. Bom dia você, fabricante de camisinha de sabor. Bom dia você, fabricante do Tá Lexa bom, Pro. tá bom, Rafa, calma. Uns like Quase cai o bicho. Quase cai aqui. Gente, vamos lá, voltando. Afinal, esse é um podcast sério. Ouviu? Eu sou o Tereza? Bernardo, viu, Tereza? Eu sou o Bernardo e esse é o podcast do Coletivo Ser, Sexualidade e Saúde. Tereza, presente. Aqui! Marina. Ana. Tô aqui. Rafa Nhan. e Bernardo, eu mesmo. Bem Pink Freud hoje, né, Hoje eu Bernardo? tô. É que eu gosto de camisetas diferentes. É, a Bernarda é cheia dessa das camisetinhas diferentes, gente. Pode mandar recebidos. Ah, adoramos recebidinhos. A gente posta no Instagram depois. Bernardo, elas não sabem que é Eu não sei o que é recebidinhos, elas são recebido. antigas. Vamos começar? Vamos. Então tá Vamos. bom. Do que a gente vai falar hoje, Ana? Hoje a gente vai falar de educação em sexualidade. Isso aí. Hoje o tema é educação e sexualidade. Vamos abordar as várias visões, vertentes, tirar as dúvidas e conseguir tirar essa névoa que tem em cima do tema atualmente. Então, para começar, eu acho que é importante apresentarmos alguns dados e que causam um certo espanto. 265% foi o crescimento de conteúdo violento no Facebook, principalmente racistas e misóginos, entre 2010 e 2013. 45,4% é o nível de ocupação das mulheres no mercado, enquanto o dos homens é de 62,6%. 555 mil bebês nasceram de mães adolescentes com idade entre 15 e 19 anos em 2013. 11 minutos é o tempo entre um e outro estupro no Brasil. 30% dos jovens acham que meninas com roupas curtas se oferecem. 28 horas é o intervalo entre um e outro assassinato de homossexuais, na verdade de pessoas LGBT no Brasil. 119,8% foi o crescimento de sexting entre 2013 e 2014. As mulheres estão entre as principais vítimas. Eu fui Você vítima foi? de sexting. Foi vítima de sexting, Ana? Sim, pelo LinkedIn, acredita? Um cara Sério? Ele me mandou um monte de mensagem pesadíssima. E aí, o que você fez? Fui na delegacia e a delegada falou que não tinha nada pra fazer. Sério? Como é que você se sentiu com isso, Ana? Foi horrível. O cara ficou me mandando mensagem várias semanas e foi bem complicado. Ele me mandava coisas muito pesadas e falava que ia me encontrar e que sabia meu endereço. Foi bem difícil. E ir na delegacia e me sentir não amparada, porque o que foi falado foi que
o cara não tinha feito nada, então eles não podiam fazer nada. Foi complicado. E o que esses números representam? Inclusive a Ana estando dentro dessa estatística. Né? Isso. Bom, eu acho que se a gente fosse abranger tudo que esses números representam, eu usaria a palavra sexualidade. Porque ali são estatísticas que abordam e abrangem orientação sexual, identidade de gênero, saúde sexual, comportamento sexual, ação de poder. E eu acho que é importante que esses números representam também o que as pessoas precisam entender e observar e olhar em relação à sexualidade, né? Porque se a gente olha de uma maneira muito rápida, são números apenas. Só que a hora que a gente entende o que cada um desses números representa, aí a coisa começa a ficar mais séria. O sentimento que cada ponto desse representa, que cada porcentagem dessa... E representa a falta de educação em sexualidade que existe no nosso país, que no caso essas estatísticas são todas do Brasil, né? Então, como é uma área pouco abordada e que gera tantos prejuízos sociais? Sim, se a gente for pensar como elas são pouco abordadas, apesar de muito frequentes, acaba que as pessoas não têm onde se sustentar e onde se sentirem apoiadas, né, quando surge algum problema, que nem o que aconteceu com a Ana. Quando a gente fala de sexualidade, aí eu já queria abrir a discussão aqui para todo mundo, né, que o termo sexualidade, eu acho que ele é erroneamente linkado. As pessoas olham de uma maneira assim, falou em sexualidade, é genital e é o ato sexual em si. E aí, se a gente pensar em educação sexual, educação em sexualidade, tendo esse prisma, esse olhar de genital, de sexo, aí faz sentido na cabeça das pessoas pensarem educação em sexualidade é ensinar alguém a fazer sexo precocemente, né? E se a gente for olhar do ponto de vista histórico, a sexualidade sempre teve um reducionismo para a reprodução, né? Então, dentro das escolas, isso a gente ainda vê um resquício, e na verdade isso é muito grande ainda, de se olhar para a sexualidade só a partir desse parâmetro, né? Dos genitais, ou das consequências, por exemplo, de infecções, né? ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. O que faz com que as pessoas deixem de olhar a sexualidade da forma complexa como ela pode ser olhada. E a sexualidade também, a gente fica falando muito de educação sexual, e assim, ou fica na escola, ou fica na família, para onde vai, né, isso. E tem que ser uma coisa ampla, né? Não é só para um lugar. Não é nem só para a família, para a escola, também tem a sociedade. Portanto, para se começar uma discussão em educação e sexualidade, é importante a gente compreender o que é sexualidade, né? Vocês citaram exemplos muito bons desse reducionismo ao genital e ao biológico, né? Então, sexualidade, se a gente fosse pensar, é um conceito muito mais amplo do que o genital, né? Ou o biológico. Ele derruba, na realidade, os domínios dessa genitalidade para compor a identidade do sujeito, né? Então, vários exemplos dá pra gente colocar do que é sexualidade. É como uma pessoa se sente homem ou mulher, como ela vê seu corpo ou ele vê seu corpo, como estabelece as relações de gênero e as interioriza, como organiza os afetos. Querem dar mais exemplos, gente, do que é considerado sexualidade? Rafa, muito interessante o conceito amplo que você trouxe de sexualidade. E lembrando que talvez seja por isso que a gente tem tanta polêmica em torno da educação em sexualidade. Porque está sempre muito restrito à erotização.
Então, você falar em educação e sexualidade parece que você está querendo ensinar alguém a fazer sexo. E, na verdade, quando a gente lembra do conceito, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, que é desde 1975, que a sexualidade humana é uma forma integral da personalidade de cada um. É uma necessidade básica do aspecto do ser humano, que não pode ser separado de outros aspectos da vida. Então, a sexualidade não é sinônimo de coito. Não se limita à presença ou não de sexo, de orgasmo. Então, é muito mais do que isso. Por isso que a gente está aqui hoje tentando tirar esses conceitos errôneos em torno da sexualidade. Porque isso traz prejuízo para todo ser humano. Com toda certeza. Sim, e assim, uma experiência que eu tenho, quando eu comecei a estudar a sexualidade, eu encontrei com um amigo meu, uma vez, e ele tinha estudado medicina comigo. E aí ele me perguntou assim, agora você é terapeuta sexual, você ensina as pessoas a transar? Isso veio de um médico, né? Então, a gente observa que mesmo dentro da saúde, as pessoas que atuam na saúde não entendem ou não tiveram acesso mesmo ao conhecimento da sexualidade. Mas isso chega a ser algo anedótico até, porque uma vez eu estava discutindo um caso, quando eu trabalhava no hospital, e aí eu contei de um caso do consultório que a gente estava discutindo em relação a orgasmo e tal, eu falando isso com um paciente, e eu perguntei se quando ele se masturbava, ele tinha orgasmo. Aí ele falou que sim, eu falei assim, então, e como você se masturba? Mas tentando entender o ambiente e tudo mais. E aí, um dos médicos que estava participando da discussão falou assim, mas aí você pediu para o paciente se masturbar na sua frente, no seu consultório? Eu falei assim, não, eu não tenho esse costume. Né? Então, mesmo dentro da área da saúde, tem essa dificuldade, né, de entender essas questões relativas à educação e sexualidade. E eu acho que uma das coisas que a Teresa falou que é importante é que, assim, esses conceitos em relação à sexualidade que a Organização Mundial de Saúde traz são conceitos lá de 1975, né? Então, já tem 40 anos, mais de 40 anos, e que até hoje discute-se se é algo que pode ser implementado, se a gente pode falar a respeito, se não pode. Então, cheio de tabus, né? E algo que está, teoricamente, na saúde há mais de 40 anos, né? E tem uma parte também interessante de escutar. Muitas vezes a gente escuta, não, é que hoje em dia a sociedade anda muito sexualizada, hoje em dia fala-se muito de sexo. A gente já tem um conceito desde 1974. Cinco. Falar de sexualidade está na moda. Falar de sexualidade está na moda. Gente, já era moda. Então, se não fosse moda, a gente não ia estar aqui, né? Sexualidade não fosse moda, não estaríamos aqui, porque a gente, a princípio, veio de um ato sexual, né? Pelo menos a maioria de nós. Bom, quando vocês abordaram a questão do erótico e da performance sexual, vamos dizer assim, associada na educação em sexualidade, cria uma barreira enorme na própria palavra educação. Se a gente for pensar de maneira acadêmica, a educação parte de um pressuposto de demanda. O que precisa ser estudado, o que precisa ser falado, né? Ao limitar a educação em sexualidade só nessas zonas, nessa área do erótico e da performance sexual, a gente deixa de ouvir outras demandas e as pessoas não conseguem linkar que essas demandas, na realidade, seriam abordadas para a educação em sexualidade. Como, por exemplo, gestação, infância, adolescência, vida adulta, terceira idade, gênero, orientação sexual, raça, etnia, prevenção, relações, respeito, tolerância, limitações e condições especiais, saúde sexual e reprodutiva, violência, preconceito, abuso.
Tudo isso, gente, é um tipo de demanda e muito mais, e que aparecem nos nossos consultórios. Só que o problema é que tem que aparecer no social, tem que aparecer sim na escola, tem que aparecer sim na instituição, tem que aparecer na Também na empresa, família. na família, entende? Então, é preciso ouvir a demanda e não permitir que o tabu pré-estabeleça, né, o conhecimento que vai ser passado. E não é uma demanda que não existe, essa é a questão. É uma demanda que está ali, que as pessoas muitas vezes não têm a noção de que aquilo precisa ser olhado, precisa ser abordado. E aí que vem a importância do tema de educação em sexualidade, né? Quando a gente fala em saúde sexual e reprodutiva, as pessoas não têm a menor noção do que é isso, né? Adolescência, sexo na terceira idade. Então, Sim. é algo que foi o que a Tereza estudou, não só a terceira idade, mas na pós-menopausa, né? É algo que até pouco tempo não se falava. Se você já está na menopausa, se é uma mulher que está na menopausa, o que eu me lembro então você vai colocar um aventalzinho, Sim. vai cuidar dos netos, e é isso, não existe mais nada, né? Sim. E se a gente for pegar, eu sempre gosto de falar da parte histórica, né? Lá no começo do século, o Freud trouxe a sexualidade como algo central na vida do indivíduo. E ele chocou muito, mas até hoje a gente ainda, claro, leva em consideração os conceitos dele. E depois dele, né, vieram alguns pesquisadores, mais ou menos logo no pós-guerra, que começaram a colocar a medicina sexual como uma pauta da medicina a ser estudada. E foi muito criticado, foi super difícil, tanto que tem um seriado muito legal que chama Masters of Sex, que conta a história de 2 pesquisadores norte-americanos e como eles encontraram barreiras imensas para fazer o estudo da sexualidade. Então, tudo que a gente aprende hoje em relação ao ciclo de resposta sexual, que é todas as fases que a gente passa, por exemplo, durante uma relação sexual, foram eles, por exemplo, que estudaram e trouxeram isso para a comunidade científica, mas foi super difícil, eles foram rechaçados, assim, de várias formas, e hoje a gente também, claro, encontra ainda essa resistência, porque por mais que já tenha se passado meio século aí, a gente vê que é super atual. E uma coisa também importante da educação sexual, e que a gente vê muito hoje em dia em consultório, é a questão de dor, como a dor na relação, principalmente para a mulher, ela é tida como normal. E muitas passam anos da vida sentindo dor na relação, não sentindo prazer, não sentindo orgasmo e entendendo, não, mas é assim que a mulher tem que ser. Né? Eu acho que isso, Ana, que você está falando, é o reflexo na prática do que a Marina trouxe aí com esse dado histórico, né? Porque a gente vê o quanto que essa educação formal que deveria ser nas escolas, que deveria ser de base, né, até mesmo na família, se confunde um pouco com uma educação informal, que é o que houve nas mídias, que passa de amigos para amigos, e é o que a gente recebe no consultório. Então, como você deu exemplo aí, quando a gente pensa na construção da sexualidade feminina, as mulheres crescem ouvindo muitas coisas negativas relacionadas a uma vida sexual. E isso vai impactar no dia a dia. Então a gente está falando aqui de educação de uma forma muito mais ampla, mas quando a gente vai para o microambiente, que é o individual, a gente vê o quanto que isso realmente pode atrapalhar a vida sexual. Então, por exemplo, uma mulher que, como ginecologista, eu vejo muito isso. Então, a mulher, ela entra em contato que o sexo é errado, né? Tem a questão da culpa, que homem só quer sexo, e aí quando ela
se relaciona, uma mulher se relaciona com homem, ela fica com essa impressão nela, que ela não deve se tocar porque é feio, uma mulher não se toca, uma mulher não se conhece. Quando criança, menina, tira a mão daí, né? Por que você está mexendo aí? Isso não é coisa de menina. Então, a gente ouve muito essas histórias. E aí, quando ela vai ter a primeira relação sexual, ela ouve que dói, que sangra, que machuca. Então, como que uma mulher adulta pensa em ter uma relação sexual? Se é errado, se é sujo, se é nojento, né? Se ela é uma mulher objeto, se vai na primeira relação, vai sangrar, vai doer, vai machucar. Então, o que a gente está falando aqui é sobre isso. Como que não é essa precisa construção? ser desse jeito, não precisa doer, não precisa sangrar, não precisa ser assim, pode ser uma boa relação. Pode ser ganhar. A gente fala muito isso também. Falam muito perder a virgindade. A gente muda para ganhar a sexualidade. Né? Sim. Também é um outro padrão para a gente entender como um ganho. Isso é um reflexo do que é ensinado. Que tem a ver muito com essa questão da educação formal e informal que você citou. Infelizmente, a gente pode admitir que essas mulheres que chegam no consultório de vocês, sim, elas tiveram uma educação em sexualidade informal, rígida, preconceituosa, conservadora, que gera prejuízos, né? E gera prejuízos sim, porque a insatisfação sexual está presente, e se é para a Organização Mundial da Saúde, sexualidade e sexo é um marcador de qualidade de vida, podemos considerar que está, sim, sendo afetada. Falando do informal, acho bem legal a gente talvez trazer o que é essa educação em sexualidade informal que a gente tanto recebe por aí, talvez nem perceba. É a da família, é a da mídia, é a das instituições religiosas, quando sem a presença de um especialista, porque hoje nós sabemos que tem algumas instituições que compreenderam a importância, né, de ter um especialista, círculos sociais em gerais. O que essa educação em sexualidade informal a gente percebe no consultório, na vida, nos amigos, em todo mundo? O que ela gera? Mito, preconceito, tabu, informação desencontrada, a maioria sem uma educação sexual prévia, dificuldades pessoais, silêncio, né? Porque eu gostaria de enfatizar algo que é muito socialmente defendido, que sexo se fala na família. Não se fala na família apenas, entende? Porque a família pode ter um problema geracional antigo a respeito da prática sexual ou da vivência da sexualidade, que você só vai passando para as próximas gerações. Daí cria um bando de gente frustrada, doente e insatisfeita, porque ninguém fora de casa pode ensinar. Eu queria só voltar na questão da estatística. A gente tem dados que 70% dos casos de abuso, de estupros de crianças são feitos dentro da família, das mulheres inclusive. Quando esses dados são para homens, eles são subnotificados porque os homens têm vergonha de falar sobre isso. Isso também é importante. Uma coisa interessante, Ana, que você está colocando, é que, assim, alguns homens, quando bem jovens, né, pré-adolescentes, adolescentes, têm a iniciação sexual com mulheres bem mais velhas. E, às vezes, eles, como a sociedade, a cultura, coloca o homem sempre como ativo, mesmo um pré-adolescente, tendo uma relação sexual com uma mulher muito mais velha, ele pode ter sofrido abuso, mas ele vê a situação como se ele fosse o agente da situação. Então, só se vai descobrir que sofreu um abuso a partir do momento que isso é explicitado e elaborado junto de um ambiente terapêutico. Porque se ele contar essa história para qualquer pessoa, muito provavelmente ele vai convencer, na verdade, de que ele que pegou a mulher mais velha e não que ele foi abusado. Então, por isso que as estatísticas, provavelmente, de homens são diferentes, é subnotificado. Uhum. E falando desse método informal, né, de educação, eu acho que o ponto das informações desencontradas é algo que a gente também tem que olhar com cuidado, porque é alguém que não sabe ensinando alguém que não sabe, né? Ou alguém que ouviu falar algo de orelhada, assim, talvez é isso, aquilo. Então, por exemplo, falando da dor, eu e o Rafa, a gente estudando questões de disfunção sexual em homens cisgênero, então homens que nasceram do sexo masculino e se identificam como homens,
e gays, bissexuais, a dor durante o sexo anal é algo também, apesar de ter poucos dados estatísticos, a estatística que tem é absurda, assim, é um número enorme. E aí tem-se a ideia de que se você é passivo, você vai dar, né? Se você vai ser anal receptivo, que é o nome técnico para isso, né? Como é? Anal receptivo, né? E doer é o que se espera do sexo anal, né? Só que tem pessoas que têm uma dor muito maior. E aí, outro método de educação informal para isso são os filmes eróticos, filmes pornô, e antigamente eram os filmes, né? As fitas VHS e tudo mais. E agora os milhares de sites e o Twitter também, né? Twitter é um local de pornografia, assim, sem fim. E você pega os filmes, assim, primeiro que ou é tudo muito maravilhoso, ou vai pro outro extremo, que é tudo muito hardcore, né? Mas sempre muito bom. Né? Então... Todo mundo goza loucamente. Todo mundo goza, grita... É uma referência injusta, né? Tem ereções, assim, de horas. Pirocas, né? Quilométricas. Tudo focado bem no genital, né? E a mulher objetificada, caída no chão, recebendo gozo por tudo quanto é lado, não se preocupando com o prazer dela. E o prazer dela também é, tipo, na hora que ela tem, é tipo né? Uau, meu Deus! Que é um tipo de dor, às vezes, Exato, a representação exato. do que é normal. Então, quando é muito venenoso essa educação pornográfica. Sim. Ninguém se adequa a ela, ninguém tem aquele corpo, ninguém tem aquela piroca imensa, ninguém aguenta ficar com uma ereção de 3 horas. Daí é uma frustração sem fim. Sim. E aí, gente, essa educação aparece nos nossos consultórios, principalmente de psicologia, da insatisfação sexual, de às vezes a performance está sendo realizada mesmo. Agora falando em sexo e performance sexual, muitas vezes as pessoas estão realizando performances surreais para a vida delas, que não fazem sentido, mas aprenderam onde? No pornô, então é normal. E isso a gente também podia falar num outro podcast, né? Porque isso vai tema. Isso é pano pra manga. Isso é pano pra manga. Olha quanta coisa o informal traz de negativo. Que tal a gente falar do formal agora? O que a gente se propõe e defende. E só, que aí eu vou fazer um pouco advogado do diabo aqui, lembrando que assim, ó, o informal não necessariamente é ruim. Se você tiver conhecimento, às vezes discutir com amigos, discutir com colegas, discutir num grupo é super importante, porque você sente mais abertura, você pode sentir acolhido, né? Então o importante é ter a informação. Não importa se é formal ou informal, mas tem que ser uma informação correta, né? Para que isso não traga prejuízo. Porque informação qualquer pessoa terá, agora de qualidade. Exato. É muito... E é o nosso objetivo. Não só, né? Passar informação de qualidade Só para enfatizar que esse informal, a gente não está falando só de sexo, sobre a leitura de orientação sexual, identidade de gênero, que também tem uma educação informal, tipo homem é homem, mulher é mulher, entendeu? Estereótipos. Sim. Vai muito além, né? Vamos enfatizar, da performance sexual e do ato sexual em si. Então, essa educação informal, ela é prejudicial também fora do quarto. Sim. Com certeza. Gera tantas expectativas, né? Que muitas vezes não condiz ali. Isso faz o indivíduo sofrer, né? Independente de qualquer coisa. E isso vende muito, né? Porque a indústria farmacêutica, principalmente, ela entra vendendo performance. E isso é interessante para a indústria, porque aí você transforma algo que é muito mais complexo e caberia um trabalho muito mais demorado com as pessoas numa pílula. Sim. Né? Que é muito mais simples, em tese, mas que não resolve o que a gente vê na prática. E falando de educação formal, tem algumas coisas que são legais de serem ditas e alguns assuntos aqui que são caros para a minha pessoa, né, que eu adoro discutir isso, que é
a educação em sexualidade, educação de medicina sexual na graduação de medicina. Então, a educação formal em sexualidade, ela pode ser nos mais diversos âmbitos, nos mais diversos ambientes, desde escolas, e que aí é um assunto polêmico que a gente vai abordar daqui a pouquinho, mas em universidades, em instituições das mais variadas, empresas, corporações, mesmo no nosso consultório, no atendimento individual, atendimento em grupo. Então, todos esses são ambientes formais de educação, porque, a priori, são pessoas capacitadas, pessoas formadas para aquilo, que teriam uma abordagem adequada sobre o tema. Então, quando eu digo de universidade, de ensino de medicina sexual, de uma abordagem integral da sexualidade, tem um estudo, um dos poucos estudos brasileiros sobre isso, que é do Piauí, de uma ginecologista cujo sobrenome é Rufino, que ela avaliou o tempo de ensino de medicina sexual ou de assuntos ligados à sexualidade durante a graduação de medicina. Sim. A graduação de medicina são 6 anos integrais, então você estuda de manhã à tarde e faz plantão à noite, né? Então você passa 6 anos da sua vida nessa rotina, e nesses 6 anos, dependendo da sua universidade, você vai ter de 8 a 12 horas durante esses 6 anos, não é de 8 a 12 horas por ano, não. Durante todos os anos, né? Durante o curso inteiro, de assuntos relacionados à medicina sexual. Sim. E a abordagem, acho que você viu esse estudo, né, Tereza? Eu li esse estudo, é bem interessante mesmo. E só que tem um trecho que eu acho que é até citado nesse estudo, que até mesmo quando a gente pensa em fora do Brasil, a média de tempo em ensino sobre medicina sexual é em torno de 20 horas no curso de medicina. Então, é muito pouco. E sem falar que fizeram uma pesquisa com os estudantes de medicina sobre em quais momentos durante a graduação que eles lembravam que houve uma educação sexual ou se falou em medicina sexual. E eles lembravam que foram em aulas de anatomia, fisiologia ou relacionado a câncer ginecológico ou câncer masculino relacionado a infecções sexualmente transmissíveis. E eu acho que esse reflexo na graduação, principalmente na graduação de medicina, é um reflexo do que também se repete nas escolas, né? Que é a sexualidade dentro ou da reprodução humana. Então, se ensina como evitar ter filhos, se fala de contracepção, se fala de fecundação, ou relacionado a infecções sexualmente transmissíveis. E isso, na faculdade de medicina, se repete, né? Eu lembro muito bem, quando eu estava na faculdade, eu fiz a UEL em Londrina e eu amei, foi maravilhosa a minha graduação. Porém, nesse quesito sobre sexualidade e transtornos sexuais, eu praticamente não aprendi nada. E assim, durante as entrevistas com os pacientes, eu lembro que tinha sempre um tópico que eles cobravam que a gente perguntasse sobre masturbação. Só que a gente perguntava e também não sabia dar um feedback nenhum, assim, se estava suficiente, insuficiente, e nada sobre ciclo de resposta sexual, que é algo extremamente básico dentro da medicina sexual, nem isso a gente teve. Então, assim, o que eu vejo na prática, assim, por exemplo, quando eu vou dar aula sobre sexualidade para profissionais de saúde, eles evitam tocar no tópico, no tema sobre sexualidade com os pacientes, por não saberem como dar um feedback. E eu já tive essa sensação também. Isso é uma mão dupla, né? Porque
exemplo, teve uma pesquisa em que os pacientes também não falam da sua vida sexual com os profissionais de saúde porque eles têm medo de constranger o profissional. Então, na verdade, como o Bernardo falou antes, os nossos consultórios serviriam como uma educação em sexualidade formal, ou seja, passaríamos, deveríamos passar esses conceitos, né? Falar. A gente não tem essa formação durante a nossa preparação profissional, né? Ou seja, a gente falou antes mal da educação informal e também adicionou que ela também pode ser importante. Dentro da educação formal em sexualidade, ela também tem vários problemas, Com né? certeza. Enfatizando a necessidade dessa educação em sexualidade, talvez em todos os cursos, não somente da saúde, deveria estar na escola, sim. Eu acho até legal da gente introduzir o que é essa tal educação em sexualidade de maneira conceitual, né? É um processo de intervenção. Então, vamos pensar o seguinte, que é um processo que parte do especialista visando transmitir para o ouvinte, digamos assim, ou quem vai receber. O processo dessa intervenção visa florescer a reflexão sobre a sexualidade, né? Mas contemplando não só a informação também, eu acho que isso que é importante, mas discussão sobre valores, crenças, preconceitos, experiências individuais e sentimentos. Digamos que é desconstruir o informal que veio, verificar o quanto aquilo é prejudicial e adequado para a vida daquela pessoa e analisar onde estão as pontas soltas, né? Digamos assim, da onde veio toda essa construção. E não então, só é um ficar processo patologizando, Exato. né? Porque senão fica a educação, principalmente nas universidades, acaba sendo patologizar, colocar em caixinha, né? Manter todo mundo no seu quadrado. Voltando só uma questão que na faculdade de psicologia a gente também tem muito pouco estudo sobre educação sexual, a gente não estuda, a gente não fala, e fica muito restrito a Freud. E de maneira equivocada hoje eu compreendo, até dentro da faculdade de psicologia, como é apresentada muitas vezes essa ideia de sexualidade sexual para Freud. Tanto que daí, muitas vezes, ele é rechaçado de uma maneira injusta por pessoas que não compreenderam na realidade a teoria. Sim, ele tem vários aspectos correspondentes da época, óbvio. Exato. Né? Então, eu sou psiquiatra e muitas vezes eu tenho que defender Freud para psicólogos. Ontem ele estava defendendo, né, Bernardo? Você precisou defender o Freud. E ele tá de camisetinha Pink Floyd, né, ele tá com gente? essa camiseta. Mas que a gente tem que fazer com a leitura da época, né? Então, pensando no papel histórico dele, né, é maravilhoso. E levantar questões de sexualidade numa época em que não se falava. Imagina falar de orgasmo. Se falar de orgasmo feminino hoje já é um tabu, imagina falar de orgasmo feminino no século XIX. Né? Ou falar da sexualidade da criança que ela tem, porque daí sexualidade é uma coisa muito feia, entende? Mas isso é legal de enfatizar a falta de educação em sexualidade dentro do curso de psicologia, que dificulta, inclusive, a compreensão da teoria freudiana. Por isso que a gente vê muito psicólogo rechaçando Freud, sendo que não é bem assim a questão. Não, ninguém usa conceitos, talvez, defendidos na época. Entende. E assim, lembrando que todos nós fizemos cursos extras, né? Pós-graduação, sim, mestrado. Mas eu sou psicodramatista. Antes que alguém me confunda. Pra gente ter o conhecimento que a gente tem, infelizmente a gente precisou estudar. Infelizmente não, felizmente. Ainda infelizmente, bem porque a gente poderia ter tido esse conhecimento na nossa graduação. Ah, tá bom. E isso é importante que você falou, Marina, porque quando a gente passa, por exemplo, pela fase da residência médica, nós que somos aqui especialistas, por exemplo, dentro da ginecologia, a gente também não tem isso. E existe uma pesquisa que mostra que, por exemplo, uma mulher que sente dor na relação sexual, ela passa por 5 médicos ginecologistas até encontrar um profissional que entenda o que ela está falando. E tem um tempo de busca de tratamento de 7 anos. Então, assim, é importante a gente ter isso dentro da formação e dentro da nossa especialização também. Então, a gente vê, assim, as pessoas sofrendo e também não sabendo por onde buscar essa ajuda. Posso dar um exemplo?
Sim. Pode. Quando eu era estudante de medicina, nossa, tô super voltando para essa fase, né? Eu tinha 20 e poucos anos e eu procurei uma ginecologista lá em Londrina e ela era super conceituada, tinha um consultório super grande e tudo mais. E aí eu sentei na frente dela e ela perguntou se eu já tinha tido relação sexual. E aí eu falei que não. E ela voltou com a seguinte afirmação: eu acho que você tem algum problema. Sim. E não aprofundou sobre isso, e não perguntou. Desculpa, Marina, como assim? Pode Com rir. licença. Ai, desculpa, sai daqui que você é problemática. Não, depois já Sempre rodei soube. bastante depois. Ufa. Mas Sempre na soube que você tinha um época problema. eu fiquei super incomodada e fiquei me sentindo super inadequada. Falei, gente, será que eu tenho algum Que problema? irresponsável foi essa informação passada Totalmente. dessa forma pra você? Sim. Agora a Marina já tá curada desse problema, tá, gente? Ainda bem. E só eu acho que para voltar um pouco em toda essa discussão, acho que a gente foi falando questões e dando exemplos e falando de profissionais de formação e tal, para mostrar como a educação em sexualidade ela permeia todos os ambientes e ela tem um efeito importante na vida de todo mundo, né? Então, lembrar que a educação em sexualidade de uma maneira formal ou mesmo informal, que eu acho que eu não gosto muito dessa divisão, porque eu acho que como é algo tão amplo e que faz parte do nosso dia a dia, ela tem que ser encarada como algo constante, né? Mas é um processo contínuo, é sistemático, tem que ter uma metodologia adequada, tem que ter informações adequadas e tem que ter a profundidade necessária para atingir as necessidades daquele indivíduo. Então não adianta a gente ir para um conteúdo super, hiper, mega aprofundado ou super técnico, se aquilo não faz sentido para a vida da pessoa. Mas também não é um papinho sobre, você já, sei lá, deu hoje? Não, então você sabe como é que faz a chuca? Então tem que aprender e tal. São coisas, talvez as pessoas não estejam familiarizadas com Com a Xuca? com a chuca, né? Mas a chuca A é... Tereza não sabe o que é a Xuca. Você sabe o que é chuca, Tereza? Chuca de cabelo? Quando eu era Não, pequena, eu falava que eu ia fazer uma Tereza, chuquinha chuca de no cabelo. cabelo, uma Isso. chuquinha. A chuca é a lavagem intestinal, né? A higienização do retal, né? Então é fazer Pra não passar um cheque. o chuveirinho, né, para não passar o cheque. E se a gente fala sobre isso com as pessoas primeiro vão falar assim, mas isso não faz nenhum sentido na minha vida. Você vai falar isso com um menino hétero e que só tem relações com meninas e relações vaginais, né? Você falar de chuca para ele não tem o menor sentido. Agora, se você vai falar com alguém que pratica sexo anal, né? E é um assunto corriqueiro entre os gays. Então, isso precisa ser abordado e aprofundado. Mas eu acho que a gente tem outras coisas para dizer a respeito aí da educação em sexualidade e que é quebra de alguns tabus, né? Informação, e aí me interrompam, acrescentem, falem o que quiser, mas a informação não é um estímulo para. A informação, não só em sexualidade, mas em outros campos, né? É a maneira que a gente tem de lidar de uma maneira mais efetiva e correta e segura com aquilo, né? Então aí vem, como eu disse, a gente abordar em relação à escola, né? Educação e sexualidade na escola. Como é que vocês veem isso? Fundamental. Como qualquer outro processo de educação, em aritmética, existe uma educação em sexualidade na escola que é a biologia. Mas como é que é? Horrível, limitante. Eu lembro, só um parênteses, eu lembro da educação, eu tive 2 momentos de educação em sexualidade na escola. Uma eu estava na
primeira série do ensino fundamental. Na época não chamava fundamental, não vou entregar a minha idade, né? Você já entregou na fita VHS. Ah, é verdade. Não é que eu ouvi falar. Que na primeira série a gente tinha que ler um livrinho sobre educação em sexualidade, mas era assim, pra gente descobrir que as crianças não vêm da cegonha nem do repolho, né? Que o corpo muda à medida que a gente cresce. Então foi bastante interessante, eu achei muito avant-garde na época, falei bonito, né? Achei de muita vanguarda. Agora vendo, né? Eu acho de muita vanguarda. E a minha família comprou a ideia, então eu achei super legal isso, né? E depois, no ensino médio, na aula de biologia, vendo doenças sexualmente transmissíveis, né? Aquelas fotos dos genitais todos desfigurados, né? Aquelas coisas bizarras, cancro duro, cancro mole, gonorreia, né? HPV e tal. Não que a gente não deva falar disso, tem que falar disso, mas você mostra para um cara de, sei lá, 15 anos aquilo, ele vai falar assim, Deus, God me free, né? Deus que me livre. Eu não quero nem ficar perto disso. Então, tem essa abordagem, né? Que pode ser uma abordagem legal, que traz conhecimento, fomenta a discussão, como uma abordagem que você fica com medo da sexualidade. Isso, né? E eu acho que essa abordagem que existe, né, é bastante difundida, ela é focada na reprodução, ao invés de focar também no prazer sexual, e é focada nos riscos e perigos que tem as relações que envolvem apenas prazer. Se você for pensar, e reforçando aquela ideia reducionista de que sexo é só para reprodução. E aí a pessoa escuta na escola, às vezes aquilo que ela escutou em casa. E aí isso apenas reforça aquilo que ela já vem tendo medo, aquilo que ela já tem receio, nojo. E assim, um dado interessante é que como não é focado no prazer, por exemplo, o clitóris, que é o órgão que produz prazer para as mulheres, mesmo nas aulas de anatomia não aparece. Ou seja, só aparece aquilo que leva à reprodução. Não ao prazer. Né? Isso. E que mesmo assim, a educação e o que a gente aborda, a gente tem que ampliar mesmo o conhecimento, porque é em relação a gênero, orientação sexual, o que é ser homem, o que é ser mulher, o que não é ser homem nem mulher. Então, a educação em sexualidade passa por tudo isso. Em respeitar. Né? E tem uma coisa que a minha filha tem menos de 2 anos. E já hoje eu ensino para ela o que é. Ela já fala para. Então ela já sabe o limite quando ela não está gostando de alguma brincadeira, principalmente com o corpo dela. Se alguém está agarrando ela, se alguém está dando muito beijo, ela já fala para. E a gente respeita. E isso é ensinar também a respeitar o limite, a falar você tem o direito do seu corpo. Isso faz parte da educação sexual. Entender melhor sobre o próprio corpo é uma ideia interessante dentro de uma biologia, mas adicionando outras vertentes também, inclusive de proteção para a criança, né? Então a importância, falam muito da educação e sexualidade como algo linkado a uma ideologia de gênero, a algo de forçar a criança a aprender sobre sexo, sendo que, na realidade, eu particularmente tenho uma opinião pessoal que quem defende a não inclusão da educação e sexualidade é um bando de tarado pervertido, porque é a educação e sexualidade que vai garantir a proteção dessas crianças. Sim. Para ela entender sobre maturação sexual, inclusive, para entender quando o corpinho dela tá ou não, para entender que hoje nós vivenciamos um alto índice de HIV entre adolescentes, porque acreditam que a cura, acreditam que não irá acontecer. Aquele velho papo voltou, depois de tantas campanhas, depois de tanta coisa. Então, é compreender e dar a chance para essas pessoas entenderem. Então, beleza, você apresentou o corpo, agora tá, como que usa ele? E se a gente for ver, cada fase de desenvolvimento do ser humano, desde a primeira infância, né, cabe algum ensinamento sobre educação e sexualidade. Só que, assim, claro, adequado à idade.
e ao desenvolvimento sexual daquela criança. Sim. Você não vai ensinar trigonometria para uma Exato. criança na Exato. pré-escola. Isso. Então você não vai chegar, que eu acho que é isso que as pessoas Isso. Confundem. É agressivo. Você não vai chegar ensinando o que é fisting, que aliás fisting é a introdução da mão, braço e no ânus, Ou na vagina ou também. na vagina. Você não vai ensinar isso para uma criança ou falar o que é para uma criança de 5 anos. Agora, se um adolescente ou um adulto chega para você e pergunta o que é fisting, aí sim, aquilo é adequado, né? Tem que ser adaptado para cada contexto. E principalmente para curiosidade daquela pessoa, né? Porque também Que é válido. o que não é dito ou o que é proibido se torna muito mais interessante. E aí a gente acaba se colocando em situações que, se tivesse conhecimento, não se colocaria. E outra questão importante é que, se as crianças receberem o conhecimento de que existem novas configurações familiares e de que podem existir pais gays, podem existir mães lésbicas, isso pode ter um papel super importante de incluir essas crianças dentro do contexto escolar, né, para não serem vítimas de bullying, não serem vítimas de discriminação. Então teria esse papel também social, né? E só para a gente fechar aqui, eu acho que a gente podia voltar nessa fala sua, Rafa, da ideologia de gênero e desmistificar isso, pelo amor de Deus, porque gênero não tem ideologia, né? Gente, porque não existe nenhum estudo científico, acadêmico, não existe na academia este conceito de ideologia de gênero. Nós podemos sim afirmar que no Brasil é um termo que veio da bancada evangélica a partir de momento político, XYZ. Se a gente for levar ao pé da letra, o que eles praticam é uma ideologia de gênero. Azul é para menino, rosa é para menina. Isso é uma ideologia de gênero. Agora, você propor que você tenha liberdade de usar a porcaria da cor que você quiser, não, isso não é ideologia de gênero. Você está dando liberdade para a pessoa. Então, é importante considerar que a ciência, vamos colocar dessa forma, não confirma essa ideologia de gênero. Não existe nenhum termo dentro de qualquer livro de sexologia ou saúde sexual que cite esse termo. No caso, a Tereza tá de branco. Qual é o gênero dela? Anjo. Ó, eu tô de azul. Ixi. Lembrei o que eu ia falar, por exemplo, nessa questão de ideologia de gênero da minha educação e sexualidade da 8ª série. Eles me ensinaram e me traumatizaram, por sinal, porque depois de apresentar o cranco, no final do ano, eles davam um pintinho pra você cuidar com uma parceira, que tinha que ser amiga, entendeu? Você já tinha um filho, então, é isso? E tinha que, sabe como você ganhava nota? Se o pintinho sobrevivesse uma semana. Ah, eu Pergunta ganhei se eu um quero ovo. ter filho. Pergunta se eu quero ter filho. Nossa, Eu não quero ter filho. Quanto tempo durou? na Não sua morreu nenhum, mão, porque eu sou bem gata? responsável. Eu ganhei um ovo. Então, olha o que me ensinaram. Verdade. Tipo, o que o filho é teu. Um pintinho. Junto com uma menina, né? Eu estudei num colégio católico do interior do Paraná, gosto de enfatizar, tá? Que deram um pintinho pra 2 adolescentes cuidar e viva. Gente, não é nem minha espécie. Eu nem sei do que se alimenta, gente. Mas se puder, isso é uma ideologia de gênero, entende? Com certeza. porque tinha que ser um pinto, Encher a goela né? abaixo. Um pinto. Olha, Agora, Tereza. olha, Tereza! Arrasou na assimilação, gata. Gente, agora tudo fez sentido. Mas então, cuidado com o que você transmite e passa no teu Facebook, no seu Twitter, com esse termo que você tá passando vergonha, gente. Não existe. Vamos enfatizar, não existe ideologia Não de gênero. existe. Falem como um mantra, por favor. Não existe. Não existe. Não existe o quê, Bernardo? Ideologia de gênero. Ideologia de Gente, quem? a gente precisa dar tchau Gênero. pra vocês, porque senão vão varrer nosso pé aqui. Foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês. É isso aí. Então, gente, muito obrigado por ouvir mais este episódio do nosso podcast do Coletivo Ser, Sexualidade e Saúde. Como é que faz para encontrar a gente? Instagram, @Coletivo Ser. Só. E se tiverem dúvidas, quiserem fazer algum comentário a respeito desse episódio, a gente pode abordar em outros alguma questão que vocês enviarem. Sintam-se à vontade. E o nosso site é sexualidadeesaude.com.br.
A Ana se segurou aqui para não falar o www. Me seguro toda vez. Tereza, fala pra gente seu contato. Embira o quê? No Instagram, @Tereza Embiruçu, sem cedilha, então fica Tereza Embirucu mesmo. Rafa? @insta_rz e meu e-mail é rafaelzene@hotmail.com. Hotmail entrega a idade. Marina? O meu Instagram é @DRA Marina Zanetti. E o Zanetti é ZANETI. O meu não tem Instagram, então é e-mail mesmo. anafanganiello@gmail.com. E o meu Instagram é dr.bernardorai, R-H-E. E meu site é bernardorai.com.br. É isso aí, muito obrigado. Agradecemos e olha, muito obrigado, gente amiga e gente inimiga, por permanecer até o final do nosso episódio. Volte sempre, por favor, no Banca War. Eu não sei se tem sininho, se tem não sei o que, mas se inscreve, gente, tá? Acompanha a gente, é isso. Ajuda! E já desligou? Ai, a Ana, vocês perceberam? Nossa senhora, Ai, eu nem fiquei com sabe vontade o que de bater é palma. recebidinho. Beijo. Dá beijo, gente. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Pronto.